Bom dia a você que nos acompanha nas nossas devocionais toda sexta-feira pela manhã, aqui pelo Instagram, nossa devocional Não Temas. Que Deus abençoe a sua vida, que seja um dia abençoado, é o nosso desejo, e que o Senhor esteja te instruindo, te orientando, acompanhando a sua vida em todo momento. Vamos orar e vamos observar a palavra de Deus, mais um Não Temas dessa manhã. Senhor amado, nós te agradecemos por este tempo, obrigado a Deus por esta manhã, ainda que fria, mas o Senhor aquece o nosso coração pela palavra. Nosso espírito, ó Deus, deseja por mais de Ti. E na Tua palavra encontramos, ó Deus, fortalecimento para a nossa vida e para o dia que vamos, ó Deus, enfrentar neste momento. Ajuda-nos, ó Deus, e nos abençoa. Cuida, Senhor, de todos aqueles que estão nos acompanhando, daqueles também que provavelmente ouvirão esta mensagem em outro momento. Que o Senhor, ó Deus, derrame da Tua graça, da Tua bondade e misericórdia sobre cada um dos nossos queridos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nossa expressão não temas hoje aparece agora na sequência no livro de 1 Samuel ainda, no capítulo 22, verso 23. Capítulo 22, verso 23 do primeiro livro de Samuel, que diz assim: Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. E ao primeiro momento talvez você pense assim: que é isso? Como assim ficar com você, sendo que em você estão procurando a tua morte e eu vou ficar contigo? Então, o que está acontecendo aqui nesse texto quando vemos esta expressão não temas agora na boca de um homem? Então vamos entender aqui o contexto para depois meditarmos profundamente sobre a nossa vida espiritual e como isso também é necessário para a nossa caminhada cristã. Aqui nós temos a história de Davi, que estava sendo perseguido por Saul. Se você lembrar da história, depois que Saul se rebela contra Davi, um espírito maligno agora atormenta Saul, e Saul sabe que Davi foi ungido para ser o próximo rei, ou seja, ele sabe que não vai ser seu filho Jonatas que vai ser o rei, mas Davi e Saul não gosta daquilo. Saul foi rejeitado por Deus e pela sua desobediência, e agora Saul, irado, o rei de Israel, está perseguindo Davi o tempo todo. No capítulo 22 nós vemos aí que Davi está na caverna de Adulão, ali nos primeiros versos, e está com 400 homens ali, que o texto diz que estão ali aqueles que estão em aperto, os endividados, os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Davi está cuidando desses homens que estão ali na caverna de Adulão, se protegendo contra Saul, e que está atrás de Davi e de todos aqueles que estão ajudando Davi. Porque na sequência agora vemos que Gade também, o profeta daquele momento, estava com Davi e diz para ele: não fica aqui, mas vai e entra na terra de Judá, no versículo de número 5. Então Davi foi para onde Gade havia. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Na sequência nós vemos no versículo 6 que Saul vai para Nobe e ali então mata os profetas que estão ali. Doeg fica sabendo que Davi
fugiu e passou por ali, e que Abimeleque havia dado a ele pão e também a espada de Golias. E quando Saul fica sabendo desse episódio, então quer tomar satisfação, e ali ele então mata Doeg, então o edomita, né? E tinha que ser um edomita, porque os soldados de Saul, ninguém se atreve a matar sacerdotes do Senhor, mas como um edomita que não é do povo de Israel e está ali, e um dedo duro, né, que entrega Davi para Saul e diz tudo o que aconteceu, vai e mata os sacerdotes do Senhor. E assim, naquele dia então, 85 sacerdotes são mortos naquele momento. Veja a crueldade, a maldade de Saul, né, e de todos aqueles que estão ao seu redor. A maldade foi tanta que o versículo 19 diz que lá em Nob, na cidade de Nob, passou o fio da espada homens, mulheres, meninos, crianças de peito, e bois, e jumentos e ovelhas. Você já pensou em que tragédia? Tudo isso, tudo por causa de um homem que está terrivelmente cheio de ódio por um outro que está fugindo. Saul é este homem que não mede esforços para ir atrás daquele que ele quer morto. Ele quer Davi morto. E para isso, se é necessário matar sacerdotes, se é necessário matar uma cidade inteira por causa do seu ódio, é o que ele está fazendo. Então, nós vemos aqui quanta crueldade. Mas, dentre estes sacerdotes, dentre estes que foram mortos, havia o filho de Aimeleque. E o filho de Aimeleque, Abiatar, consegue fugir. Aimeleque é morto por ter dado a espada de Golias, por ter alimentado Davi, mas Abiatar consegue fugir e vai se encontrar com Davi. E no versículo 20, então, diz que, porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi e lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu, naquele dia, que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de dizer a Saul, fui a causa da morte de todas as pessoas da casa do teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Nós vemos aqui então que Abiatar foi até Davi e ali contou tudo o que aconteceu. Nós poderíamos observar ou deduzir duas questões aqui de Abiatar com Davi. Primeiro, poxa, se ele está procurando a tua morte, né, eu não vou ficar contigo não, porque é risco para mim, né? Se ele quer a sua morte, eu vou morrer por tabela. E estar com você é um perigo. A segunda opção, ou a segunda dedução que poderíamos tirar e que talvez alguém poderia pensar, é que Abiatar poderia ficar revoltado com Davi. O quê? Meu pai morreu por sua causa? Que não vou ficar com você não. Eu tenho ódio de você. Foi por sua causa que meu pai e a minha família morreu. Ou seja, dois sentimentos poderiam estar no coração de Abiatar aqui com Davi, né? De alguém que olha para um homem como uma condição perigosa para a sua vida, ou de alguém revoltado e magoado porque por sua causa eu perdi toda a minha família. E é assim que a gente vê em alguns filmes, por exemplo, ou em algumas situações de gente revoltada e colocando a culpa no outro, ou de alguém que está olhando para aquela situação e percebendo que não é a melhor situação
que eu gostaria para a minha vida. Mas aqui Davi diz: fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte procura também a tua, estarás a salvo comigo. Davi sugere uma terceira opção: fica comigo. E ficando com Davi, ele não precisaria temer. Interessante também que Abiatar é um sacerdote. E ali naquele momento, então, nós temos um futuro rei, nós temos Gade, que é o profeta, como o versículo 5 diz, e agora nós temos um sacerdote que está ali com a estola, porque o capítulo 23, versículo 6, diz que Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. E é essa estola que Davi vai usar para consultar Deus em alguns momentos da história. Abiatar é este que vai ficar com Davi por longos anos, porque Davi reinou em Israel, e aqui Davi ainda não era rei, mas Davi reinou 40 anos em Israel e Abiatar estava ao seu lado. Quando nós vemos em 1 Reis, capítulo 2, Abiatar também está lá. E o problema é que quando Salomão assume o reino, Abiatar está do lado de Adonias. E ali então Salomão profere uma condenação para ficar foragido, para ficar longe, porque ele era, como Salomão vai dizer, ele era digno de morte, ali no capítulo 2 de 1 Reis. Ou seja, ele tomou partido por Adonias e não por Salomão. Triste essa posição de Adonias logo no final da vida, mas ao longo de toda a caminhada, Abiatar estava sempre com Davi. Abiatar não desgrudou de Davi em nenhum momento. E ali em 2 Reis, capítulo 15, quando Davi foge de Jerusalém porque Absalão tomou o trono, Zadok e Abiatar estão ali com a arca, e eles queriam ir junto com Davi, e Davi não deixou, falou: fique aqui, a arca não vai comigo, mas vai ficar aqui no seu lugar. E Abiatar obedece Davi, e Abiatar não toma partido de Absalão, mas obedece Davi em tudo que ele precisa. Ou seja, ao longo da história de Davi, Abiatar estava sempre protegido, cuidado. Aquilo que Davi falou, de fato, se cumpriu, né? Porque Abiatar não foi morto, e enquanto ele estava com Davi, ele ficou salvo. Ele não morreu enquanto estava com Davi. Ele se tornou digno de morte quando assumiu uma posição errada, quando tomou partido de Adonias e não de Salomão. Mas vemos aqui, diferente de Zadok, né, que ficou do lado de Salomão. Nós vemos aqui então algumas questões interessantes para a nossa vida espiritual. E quero logo dizer que não se trata de você ficar do lado do pastor. Não é disso que se trata, mas de ficar do lado de Cristo. Ou seja, estar a salvo é aquele que busca Cristo, ainda que o mundo e o diabo tentam ser aqueles que tentam tirar sua vida. E se você estar ao lado de Cristo, Cristo mesmo diz as mesmas palavras. Em João, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 18, olha o que Cristo diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. E era o que estava acontecendo ali com Davi também, né? Davi foi odiado por Saul, e agora os sacerdotes de Nob estavam sendo odiados por causa de Davi. É isso que Davi diz ali para ele: olha, você está sendo perseguido por minha causa. E Cristo disse o mesmo aos discípulos: vocês vão ser odiados e vocês vão ser perseguidos por minha causa, mas não temas,
No capítulo 16 de João, do Evangelho de João, ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ficar com Cristo é o melhor lugar, é o melhor que podemos fazer. Ficar ao lado daquele que pode nos salvar é a melhor opção, é a melhor ou a única opção, na verdade, pois não há mais ninguém e nenhum lugar neste mundo que pode nos trazer salvação. Se queremos viver esta vida do não temas, ou não ficar com medo das circunstâncias que podem nos trazer perigo ou perseguição ou morte, somente Cristo pode nos trazer esta paz ao coração. Abiatar encontrou o melhor lugar. E é interessante que naquele contexto, é muito curioso isso, de nós termos ali um rei, um futuro rei, que era Davi, termos Gade como sacerdote, e agora Gade como um profeta, e agora Abiatar como sacerdote. Nós vemos aqui os 3 ofícios de Cristo também: rei, profeta e sacerdote. E como nesses 3 ofícios de Cristo, nele também encontramos tudo o que nós necessitamos. O nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso profeta maior e o nosso sumo sacerdote, como Hebreus assim menciona. Por isso, não há outro que possamos recorrer. Se queremos encontrar segurança e paz para a nossa alma, somente Cristo pode nos salvar. Fica comigo, porque quem procura a tua morte também procura a minha, né? Quem procura a minha morte procura também a tua. E é assim o mundo, e é assim o diabo, ele procura a nossa morte. Como João 10 nos fala, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. E assim, ele não veio para dar uma rasteira, ele veio para matar. E quem procura a nossa morte é o diabo. Quem procura nos destruir é o nosso maior inimigo. E assim, somente em Cristo encontraremos refúgio para a nossa alma. É interessante que nos Salmos, os salmistas tratam Deus como um lugar de refúgio, né? Associam a Deus este lugar de proteção, este lugar de cuidado, né? Fala-se de Deus como um escudo, Deus como um refúgio, Deus como a fortaleza, tudo com referência a um lugar onde nós podemos encontrar proteção. E Davi está colocando esta mesma figura que Cristo também coloca. Em mim você vai encontrar cuidado e proteção para a sua vida. Não há outro lugar, não há outra pessoa, não há outra situação ou condição que nos traga esta segurança espiritual para a nossa alma. Somente Cristo. Só Ele pode nos salvar. Só Ele pode dizer para nós hoje: estarás a salvo comigo. E assim, só nele encontraremos esse descanso para a nossa alma. Então, meu querido, se você ainda não conhece Cristo Jesus, eu convido você para encontrar uma igreja evangélica, uma igreja bíblica, e assim conhecer mais desse Jesus que salva. Porque só Ele pode trazer o não temas, ou não tenha medo se você ficar comigo. Não tenha medo se você estiver comigo, este medo vai embora. Assim como 1 João diz, o amor lança fora todo medo. E só nele encontraremos então paz e descanso para a nossa vida. Nós vemos pessoas tentando encontrar refúgio ou respostas para a sua vida em várias situações. Vemos pessoas procurando respostas em livros de autoajuda, em alguma pessoa que possa dizer alguma palavra,
Hoje nós temos também aquela situação muito perigosa sobre a ideia da proteção espiritual, né? Você ficar debaixo de alguém que esteja ali cuidando de você, mas não há nenhum pastor, não há nenhum líder que possa fazer o que Cristo faz. Não há ninguém, não há nenhum guru que tenha poder como Cristo tem. Ninguém pode dar proteção espiritual senão Jesus, e por meio do Espírito Santo que intercede por nós e nos guarda e nos ajuda e nos consola. Não há ninguém neste mundo que possa nos proteger de todo mal. Somente Cristo, somente o Espírito Santo, somente o Deus Pai pode nos auxiliar. E que é mais que nós precisamos, senão da Trindade Santa, que nos auxilia, nos ajuda em toda e qualquer situação. Então, se você ainda não conhece este rei, sacerdote e profeta, eu convido você a conhecê-lo nas Escrituras, conhecê-lo através de uma igreja bíblica, e assim você vai entender e vai perceber esta paz para a sua alma. Este não temas, que vai ser uma realidade na sua vida, porque fora dele não há segurança em nenhum outro. Não há ninguém que possa dizer o que Davi disse para Abiatar naquele dia: porque quem procura a minha morte procura também a tua, estarás a salvo comigo. É isso que Cristo também diz a nós, para que estejamos tranquilos e confiantes de que ao lado do Senhor não há nenhum mal que virá sobre a nossa vida. Por isso você pode confiar no Senhor, não pode confiar nele, que ele cuidará de você. Não temas, não tenha medo, porque o diabo vem para nos destruir de fato. E este é o plano dele: acabar com a igreja, acabar com aqueles que estão buscando o Senhor. Mas só o Senhor tem todo o poder para vencer este inimigo. Nós não temos, mas ele tem, porque ele é uma criatura e ele não é Deus, ele não tem o poder de Deus. É interessante que a visão de Apocalipse nos fala que ele vai ser destruído com uma só palavra. Ou seja, não vai haver uma briga como muitos pensam, de uma briga ali de poderes iguais, de forma nenhuma. O Senhor vencerá essa batalha, ele já sabe que é um derrotado, que o seu fim já está definido. Então, porque ele já sabe do seu fim, ele vem com toda a força para cima da igreja. Mas o Senhor é aquele que diz: não temas, você não vai morrer se você ficar do meu lado. Fica comigo e você estará a salvo. Que Deus te abençoe, meu querido, e que esta fé no Senhor Jesus Cristo te faça vencer todo medo. Que o amor no Senhor te faça descansar em paz, tranquilo, de saber que o diabo não terá domínio e não vencerá nada que Deus não realize. Ele não é o maior que pode nos vencer. Somente Cristo pode nos proteger de todo o mal. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor amado, nós te damos graças, ó Deus, porque cremos em teu Filho Jesus. Só Ele é aquele que pode nos salvar. Mas a tua palavra é muito clara em João 15, que diz que se permanecermos nele, nós daremos fruto. E se permanecermos nele, estaremos tão ligados a ele, e assim então frutificaremos e também seremos reconhecidos como discípulos dele. Ajuda-nos, ó Deus, diante das
artimanhas, diante, ó Deus, das ciladas, diante, ó Deus, das maldades que o mundo e o diabo colocam ao seu povo, à igreja. Te pedimos que o Senhor assim nos proteja. Guarde, Senhor, a cada um dos teus filhos. Ajuda, Senhor, porque aqueles que quiseram o mal do teu filho, aqueles que procuravam a morte do teu filho, também procuram a morte dos seus seguidores. E assim como Cristo morreu, assim também os discípulos, os apóstolos, também sofreram, ó Deus, por causa de Cristo Jesus. Mas o Senhor esteve todo momento com eles, como nós vemos nos evangelhos, nas cartas, no livro de Atos, e assim podemos crer hoje também que o Senhor está conosco, que o Senhor está com a igreja, que o Senhor acompanha-nos, e ainda, ó Pai, que venhamos a ter situações em que gememos, como Paulo diz em Romanos 8, ainda assim o Espírito intercede por nós, o Filho também intercede por nós, e nós podemos ter este cuidado e esta proteção, esta guarda do Senhor, pois como o Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Podemos confiar nesse que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso escudo, que é o socorro bem presente no dia da tribulação. E como Abiatar foi cuidado por Davi, nós também, ó Pai, podemos ou só seremos cuidados se estivermos contigo. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada cristã. Auxilia a todos aqueles que estão, ó Pai, em angústias, sendo perseguidos, com medo da morte, ó Deus, enfrentando de problemas, com receio de perder todas as coisas. Senhor, só Tu podes cuidar e tirar todo o medo. Ajuda, Senhor, e abençoa cada um de nós, Teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que assim você viva nesta dependência do Senhor. Não temas se você estiver com Cristo. Não temas, mesmo que a morte, o perigo venha sobre você. Somente Cristo pode te tirar todo o medo e te trazer tranquilidade para a sua alma. Que Deus te abençoe. Um bom dia na graça e na paz do Senhor.